vocês para a gente poder viver isso. Então, queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Romanos 12, nesse mesmo esforço, nessa mesma compreensão de que carecemos um do outro para que possa ser revelado em nossos corações aquilo que Deus deseja. Então, vamos fazer a leitura do 1, do 2, versículos muito conhecidos por todos. Eu acredito que provavelmente a maioria já deve ter ouvido falar sobre esse versículo. Nós não nos... Isso, Romanos 12, versículo 1 e 2. Nós não vamos nos deter nele, nós vamos iniciar a leitura a partir dele, depois vamos dando sequência. Então, Paulo escreve: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, te agradecemos pelo Senhor ter colocado em nós a vontade de aqui se reunir e aqui nos reunirmos, e te pedimos que o Senhor possa revelar a nós a tua vontade para essa semana que se inicia, para que nenhum passo seja dado fora da tua vontade, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Irmãos, assim, eu sei que muitas vezes nós não temos o hábito de fazer uma pergunta a nós mesmos todos os domingos, e eu queria começar com essa pergunta. Qual que é a motivação? Qual que é a motivação pelo qual nos reunimos aqui? Então, qual que é o motivo que gera essa ação de você se levantar da sua cama, acordar cedo no domingo, se deslocar, sentar aqui, então de você levantar, tomar um café, quem está virtualmente, se sentar, olhar para a câmera, prestar atenção, qual que é o motivo dessa ação? Geralmente a gente não se questiona sobre isso. Porque começou a ser tão habitual, a se tornar tanto um hábito, que nós não nos paramos para fazer essa pergunta. Então eu queria que essa pergunta aí ficasse no ar, para a gente ouvir aí, começando com Paulo, algo que pode nos remeter, nos devolver ao propósito dessas coisas. Então Paulo começa, e é importante a gente entender a carta de Romanos, né? Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, e às vezes a gente acha que o principal de Romanos está no diferencial que Paulo vai fazer sobre a teologia, que ele vai falar sobre a justificação pela fé, e durante aí 11 capítulos ele vai falar bastante sobre o que ele crê. Mas não era sobre isso que Paulo queria trazer para a igreja de Roma. Paulo começa a carta de Romanos dizendo a eles da vontade, do prazer e do desejo do coração dele, de se encontrar com a igreja de Roma. Então, Paulo, por mais que não os conhecesse, como aqui nós estamos, muitas vezes nós ainda não nos conhecemos, mas Paulo já tinha certeza que aqueles irmãos eram seus irmãos. Então, Paulo começa dizendo isso: olha, eu desejo ardentemente encontrar com vocês. Ardentemente. Então, esse é o desejo de Paulo. Então, Paulo traça todo um paralelo daquilo que ele crê, dizendo sobre aquilo que ele crê, aquilo que ele entende que deveria entregar aos irmãos de Roma, e termina aí no capítulo 11 fazendo uma das estrofes, ou um dos salmos, ou um dos hinos mais conhecido por todos nós, que é porque dele e por ele são todas as coisas. Então ele termina toda a teologia, ele termina toda a exposição daquilo que ele crê dizendo isso. Dizendo, olha, mas tudo isso só faz sentido porque dele, por ele, são todas as coisas. É por ele, é por causa dele. Por causa de Deus. Então Paulo escreve: suplico-vos, pois. Então Paulo faz um suplício. Ele roga, ele pede, ele implora aos irmãos. E depois os exorta. Pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por causa das misericórdias de Deus, é por isso, esse é o motivo, essa é a razão, esse é o fundamento pelo qual ele é capaz de dizer, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, razoável, é o mínimo que se espera. Então, o que Paulo, Helena, vocês podem deixar ela, porque hoje é o dia dela, viu? Se precisar, deixa ela fazer bagunça, pular, quiser vir aqui no TI, fica à vontade, viu, Helena? Hoje é seu dia. Coisa linda. Então, Paulo começa demonstrando o alvo. Ele aponta o alvo. Fala, ó, irmãos, então, se vocês não estão enxergando, eu vou apontar para vocês. O alvo de todas as coisas que fazemos é que, pelas misericórdias de Deus, pelo seu amor, pelo que Deus fez por vocês, vocês precisam entender que o que é razoável, o mínimo aceitável, o culto racional de vocês, é que vocês se apresentem, que vocês se entreguem como um sacrifício vivo, não morto. Então tem que ser algo que gera. Não pode ser algo que não gera. Tem que ser algo que gera. E quando eu digo algo que gera, vai ser realmente você doando algo de você e outra parte recebendo algo de você. Porque tirando isso, é simplesmente uma alimentação de sobrevivência. Então não é sobre sobreviver. É sobre viver. E é o primeiro ponto que Paulo fala. E na sequência Paulo vem e fala, santo. Porque muitas vezes quando a gente se pega aí enfrentando Romanos ou ouvindo sobre Romanos, a gente acha que ele está falando sobre aquilo que é santo e aquilo que é mundano, porque muitas vezes a leitura nos leva a pensar sobre isso. E não tem nada a ver com isso. Nada a ver. O que Paulo traduz sobre santo é, se vocês entenderam, se vocês creram, se vocês viram a misericórdia de Deus, então vocês sabem que vocês precisam ser santos. Porque é sendo santo que o Deus de vocês será revelado na vida de vocês, então seus irmãos vão poder ver em vocês aquilo que Deus é. Isso quer dizer apresentar aos irmãos a mão com chagas. Assim como Cristo, quando foi interposto por Tomé, e Tomé não crendo que Cristo havia ressurreto, Cristo apresenta a mão e fala, coloca o dedo, irmão. Coloca o dedo. Faça a sua prova. Veja que eu sou santo. Eu morri por vocês. E aqui estou. Então esse é o desejo de Paulo. Esse é o alvo que Paulo nos indica. E ele termina, né? E agradável, é isso que é agradável a Deus. Agradável a Deus é quando os irmãos veem em nós. Isso. Quando os irmãos veem em nós um pai. Quando os irmãos veem em nós o pai. Em nossas vidas. Isso é agradável a Deus. Não é outro sacrifício. É isso que agrada a Deus. Então, Paulo poderia dizer esse alvo e deixar a gente aqui pensando sobre várias coisas, como a gente ia fazer isso, como que isso ia se dar em nossas vidas, mas não. Paulo, ele ainda vem e expõe o motivo, ou a forma como a gente vai fazer isso. Então, no versículo 2, Paulo vai expor sobre o como que nós vamos fazer isso. Então, para que vocês consigam ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que vocês possam exercer, materializar esse alvo, vocês precisam entender o seguinte, não sede, vocês não podem ser, vocês não devem ser conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E amém, irmão. E amém mesmo. Amém, porque é isso aqui que vai começar a explicar qual que é o motivo da nossa ação de nos reunirmos aqui. Vai começar. Então ele fala, não sede conformados com esse mundo. E aqui muitas vezes a gente se pega, se pensando aí, provavelmente deve ter passado na cabeça de muitos, sobre práticas, sobre dogmas, sobre ritos, sobre coisas que se deve ou não fazer. Ah, eu posso fazer isso porque eu sou crente. Ah, eu não devo fazer isso porque eu sou crente. Tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Limpa a sua mente, limpa o seu coração, para deixar
uma abertura para aquilo que é verdadeiramente o que Paulo quer dizer a nós. Quando ele diz que não sejam conformados com esse mundo, eu queria que, quem quiser, eu vou passar bem rápido por esse texto, mas quem quiser abrir lá em Gênesis 4, o texto que eu vou mencionar aí para vocês, vou expor para vocês, está no versículo 16 ao 26, que vai dizer o seguinte, para a gente entender o que Paulo quer falar com não vos conformeis com este mundo. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada, a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Vamos parar aqui um pouquinho, depois a gente vai continuar. Aqui nós vemos a descendência da semente da serpente. A descendência de Caim. Caim vai gerando filhos, e seus filhos vão gerando outros filhos. E a primeira parte que Caim faz é dar o nome da cidade, o nome do seu filho. Para quê? Qual que é o motivo que Caim faz isso? Para se proteger. É o instinto de sobrevivência de Caim. Porque Caim é amaldiçoado por Deus, sabendo que já não contava com Deus, tenta a partir dos seus esforços, constrói uma cidade, mura essa cidade e dá o nome de Enoque, para que seu nome fosse lembrado por toda a eternidade. Para que todos aqueles que vissem a cidade de Enoque dissessem, esse é o filho de Caim. Então, Caim, através dos seus esforços, tenta produzir uma forma de que o torne seguro, uma forma de se assegurar das condições necessárias para sobreviver. E essa é a herança, esse é o legado da semente da serpente. E muitas vezes a gente não entende por que isso é a semente. Porque essa mesma semente é que vai produzir em Lameque, conseguir exaltar, conseguir cantar, conseguir louvar a vingança. É isso que Lameque faz. Lameque toma 2 esposas, ninguém diz para ele que ele podia tomar 2 esposas, ou que ele deveria tomar 2 esposas, ele tomou 2 esposas. Essa foi a cultura que ele escolheu 2 mulheres. E a partir dessas 2 mulheres, ele faz um poema, uma poesia, ele declama sobre vingança, sobre que se o seu pai fosse ser vingado 7 vezes, ele seria 7 vezes 70. E essa cultura, essa é a forma de pensar que vai sendo gerada a partir dessa semente da serpente. Então a gente vê no versículo 26, e acompanhem comigo lá, que diz, novamente Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo Deus, me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enós. Nessa época, começou-se a invocar o nome de Deus. Essa aqui é a semente de Deus. Essa é a semente daquilo que é verdadeiramente bom. Não significa que em Caim tudo era mal. Pelo contrário, irmãos. E é isso que nos confunde. Porque a gente vê da genealogia de Caim vindo aqueles que seriam grandes musicistas, grandes artesãos de bronze, de cobre, de metais preciosos. A gente vê a graça de Deus sendo manifesta, inclusive na genealogia da serpente, na genealogia da semente da serpente.
Então não são os resultados, não são as coisas que vão sendo reveladas, a prosperidade de dons, de virtudes e outras coisas que manifestam a natureza do coração daqueles caras. Não é isso. Então a gente precisa entender, desde então, isso vem sendo ressaltado aqui várias vezes, principalmente pelo Cláudio, que só existem duas maneiras de pensar. Essa de Caim, que produz uma cidade para se proteger, que produz as coisas para tentar garantir a sua sobrevivência, para fazer seu nome exaltado, que vai dar origem a Babel, na tentativa de alcançar a Deus, de fazer seu nome conhecido para Deus. Tudo isso é uma forma de pensar. De diversas maneiras, porque podem ser de diversas formas, mas essa é uma forma de pensar. E qual que é a forma de pensar que Deus quer de seus filhos, que Deus plantou no coração dos seus filhos? E seus filhos o sabem, eles só se esquecem. É essa forma que começa com a genealogia de Sete. Deus, o movimento de Deus, que concedeu um novo filho a Adão. Foi Deus que o fez. Faz com que nasça Enos. E caso vocês não saibam, Enos representa a fraqueza. Então, o que a gente vê terminando na genealogia da semente, daquilo que Deus quis plantar em nossos corações, vem a fraqueza. É na fraqueza que a semente é gerada. É na fraqueza que essa semente floresce. É em Enos que ela floresce. E mais para frente nesse texto a gente vai ver que Enoque, porque também haverá um Enoque da genealogia que nós vemos aqui na genealogia daquilo que é a semente de Deus em nossos corações. Enoque vai ser trasladado. E aí o autor de Hebreus vai inclusive ressaltar isso. Enoque foi trasladado. Ele começa a falar um pouco da história de Deus e fala disso, fala que Enoque foi trasladado. E o Enoque de Caim? Não, provavelmente ele morreu. Rico, bem-sucedido, com a cidade que diz sobre o seu nome, bem próspero, bem politicamente, bem socialmente, provavelmente um grande cara. Mas morreu. E provavelmente a sua descendência foi sendo gerada a partir da mesma semente que estava em seu coração. Então, quando Paulo vem e nos traz essa reflexão, não sejam conformados com esse mundo, é sobre isso que Paulo está falando. É sobre isso que Paulo está falando. É sobre qual é a motivação do coração de vocês. Qual que é o motivo que faz com que vocês levantem da cama e aqui estejam? Qual que é esse motivo? É apenas para cumprir um rito religioso? Não precisa. Fique em casa. É para tentar alcançar a Deus? Não precisa. Fique em casa. É para tentar fazer algum sacrifício para que Deus se agrade de você e te dê alguma coisa em troca? Não precisa. Fica em casa. Não se esforce. Não gaste tempo com isso. Faça aquilo que é racional, razoável, para a fé de vocês. Agora, se a fé de vocês é a partir de se fazerem fracos, para que sejam conhecidos fortes, é a partir da fraqueza de vocês que Deus vai ser conhecido na vida de vocês, amém. Se encontrem aqui. Se reúnam aqui. E Paulo vai terminar. Então, vamos com isso. Experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que nós nos encontramos aqui e eu queria contar para vocês dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como ela vai ser revelada na vida de vocês. Como que ela vai ser materializada na vida de vocês. E aí eu queria contar da vida de Paulo. Contar do relato do próprio Paulo. De como isso se materializava na vida de Paulo.
Então, lá em 2 Coríntios, Paulo diz o seguinte, no versículo 25. 23, vamos começar do 23. Eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo, eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da média, em prisões mais frequentes, em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus fui 5 vezes, por 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei nas profundezas, em viagens, muitas vezes, em perigos de água, em perigos de ladrões, em perigos da minha própria nação, em perigo dos pagãos, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco? Eu não sou fraco. Quem está ofendido? E eu não me inflamo. Se for necessário gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador sobre o rei Aretas guardou a cidade dos Damascenos sob uma guarnição, desejosos de me prenderem. E por uma janela, dentro de um cesto, fui descido em um muro e escapei das suas mãos. Amém. Essa é a forma. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, assim, é com muito temor que eu falo isso, porque eu sei que ao falar isso, isso passa na minha vida. Isso passa na vida de todos nós. Deus não vai facilitar a nossa caminhada. Quem facilita a nossa caminhada não é o Pai. Quem é desejoso de facilitar, de aplanar os caminhos, de tirar as pedras dos caminhos, de dar direção fácil e agradável aos nossos dias, não é Deus o Pai. Porque Deus o Pai quer formar em nós algo que seja santo, perfeito e agradável. Então ele sabe, ele tem pleno conhecimento que ele vai precisar nos transformar gradualmente em nossas vidas. E que isso vai requerer, muitas vezes, que passemos por coisas que não nos agradam. Então nós temos a tendência de achar que quando Paulo encontrou Jesus lá em Damasco, o cara virou a chave e falou, não, agora eu entendi tudo e eu vou embora, e foi dando tudo certo para Paulo. Negativo. Paulo passou 3 anos na Arábia, a gente não sabe nem aonde, revisitando isso aqui, se alimentando disso aqui, porque ele sabia que ele precisa repensar isso aqui. Ele precisava reentender isso aqui. Ele precisava entender que não era a partir do direito dele de ser judeu, mas precisava conhecer sobre o amor de Deus para que ele pudesse enfrentar tudo que ele viria a enfrentar. E nessa caminhada, Paulo declara, sofri açoites, fui preso em todas as formas, fui sacrificado, de todas as maneiras. Vocês viram as mesmas chagas de Cristo em meu corpo, vocês viram meus pés sendo pregados, vocês viram as mãos, minhas marcas em minhas mãos, vocês viram a lança furando o meu corpo, para que em tudo isso vocês pudessem ver a Cristo. E por esse amor, e por causa desse amor que eu faço todas essas coisas. E nós sabemos com a história de Paulo, que Paulo era capaz, assim, não me espanta na vida de Paulo a dedicação que ele teve depois com o Evangelho, a forma como Paulo dedicou sua vida, se entregou verdadeiramente a pregar o Evangelho de Cristo. Isso não me chama atenção, porque Paulo já era assim. Ele era um grande perseguidor da igreja, ele era bem dedicado naquilo que ele cria. Então isso não me assusta na caminhada de Paulo. Isso não me chama atenção na caminhada de Paulo.
não é a forma expressiva, não são os sermões, não são todas as coisas que Paulo vai realizando, porque tudo isso ele realizava em nome de outra fé, em nome de outra forma de pensar, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho. Não é isso que me chama a atenção na vida de Paulo. O que me chama na vida de Paulo é a primeira música que nós cantamos aqui. Porque Paulo foi impedido, inclusive, pelo Espírito de Santo, de continuar em Jerusalém, de sendo mandado de volta a Tarso, e lá ficou durante longos anos, aguardando até que um amigo o buscasse lá. O mesmo amigo que pegou Paulo e apresentou ele para Pedro, quando Paulo, toda a igreja não queria ter com Paulo, porque duvidava do coração de Paulo, porque não tinha certeza de suas motivações. Barnabé foi lá, pegou Paulo e apresentou ele para Pedro e disse: esse é nosso irmão. E Paulo fica esperando Barnabé buscá-lo. E quando Paulo começa a sua trajetória em Atos, é Barnabé que é a principal figura. E Paulo vai aprendendo com Barnabé. Até que em determinado momento isso inverte. Sem crise alguma. Mas mais do que isso, irmãos, isso nos ensina uma coisa. O caminho é estreito. O caminho do Evangelho, o caminho que Cristo nos colocou, Cristo nos revelou, Cristo nos manifestou. E o caminho pelo qual o Pai quer que nós passemos, ele é estreito. É estreito mesmo, irmão. É que para as coisas que se devem ficar de fora, fiquem de fora. É para que as coisas vão sendo tiradas dos nossos corpos. Vocês têm que pensar que são coisas incrustadas. São formas de pensar que estão materializadas em nossos corpos. Então Deus vai cada vez mais nos apertando, cada vez mais nos espremendo, para que fique em nós somente, e tão somente, algo que é santo. E isso é por amor a nós. Não é em desfavor de nós. Isso só é possível por um motivo. E eu preciso, assim, que isso seja compreendido no coração de cada um aqui que está presencialmente ou virtualmente. São os amigos. São os amigos da trajetória de Paulo. É Barnabé, é João Marcos, que fazem com que Paulo suporte todas essas coisas. O que garante a Paulo que ele é capaz não são suas forças, não são sua condição intelectual, não são as coisas que ele detém, são os amigos que ele tem. São os amigos que sustentam Paulo na hora que ele realmente fraqueja. São os amigos. São os amigos que irão nos sustentar nesse processo. Não pensem que vão ser outras coisas. Não pensem que vai contar com seus parentes. Não pensem que é a profissão que vai te salvar. Não pensem que vai ser a forma como você manifesta a sua fé que vai garantir que você vai continuar trilhando esse caminho. Não pensem que são os jejuns, as orações. Isso tudo faz parte, mas isso não é a garantia que você continuará trilhando esse caminho que é justo, apertado e exige de nós mais do que as nossas próprias forças são capazes de aguentar. São os nossos amigos. E é por isso que Paulo vai a Roma para ser morto, sabendo que ia ser morto ali, para ser preso. Ele sequer encontrou com esses amigos dele, mesmo tendo a convicção de que eles eram amigos. E no final de sua vida, Paulo não escreve uma carta teológica, Paulo não escreve algo a alguma igreja, Paulo não escreve nada que seja para edificar paredes de uma instituição. Paulo escreve a seu filho na fé, seu amigo, seu irmão Timóteo, a carta mais pessoal que ele poderia escrever, abrindo seu coração e entregando ao seu filho tudo aquilo que ele tinha de legado, que eram as suas relações, eram as suas amizades. Porque foi isso que sustentou Paulo, de enfrentar todas essas coisas. E foi em favor disso, foi vendo a Cristo e sabendo que Cristo
fez o mesmo por nós, que Paulo teve a mínima coragem de fazer isso. Mas sabendo que ele não faria só. Não seria um sacrifício da sua vida, seria um sacrifício da nossa vida. Então, em nome de Cristo Jesus, assim, queria abrir aí para o Ronaldo, para o Renan, compartilhar, e fiz questão que eles estivessem aqui hoje, porque eles são um sustentáculo, eles são colunas, eles são parte que me sustentam a continuar trilhando um caminho que minha carne não deseja, que os meus desejos não são esses, e que por muitas vezes eu desejo de todas as maneiras trilhar um outro caminho. Então, eu queria ir abrir, Ronaldo, Renan, quem que quiser começar aí, para a gente continuar essa reflexão. Amém. Amém, Rafa. Eu creio que é isso mesmo, né? Hoje eu e o Renan, a gente está aqui para ser amém, para essa palavra e para testemunhar, né? Com as nossas vidas, testemunhar com a nossa relação que a gente que vive hoje, que a gente experimenta hoje, né? Que isso é verdade, né? Então, assim, muita gente não sabe, acho que é até bom falar aqui, né? Eu e o Rafa, nós trabalhamos juntos no mesmo escritório por 8 anos, né? E eu creio que, assim, durante 7 desses 8 anos, né, Rafa, a gente viveu uma relação muito boa, muito boa, muito agradável, né? Sempre muito agradável, mas a gente estava ali, né, igual o versículo 2, conformados, né? Nossa mente não tinha sido ainda transformada e a gente estava conformado, né? Então, para nós, a vida era aquilo, né? Era ir trabalhando, era ir ganhando nosso dinheiro e conquistando, mudando de carro, comprando um apartamento, fazendo uma viagem, e, enfim, se limitava a isso, né? E aí muita coisa precisou dar aparentemente errado, né? Para que a gente, então, abrisse os olhos. O Rafa, então, foi na frente, teve essa mente aberta, transformada em Cristo, graças a Deus, um pouco antes de mim. E quando, então, tudo ruiu na minha vida, né? Aparentemente deu errado, aquilo que eu achava que me dava segurança, ele estava ali pronto para se entregar em favor da minha vida, né? Para me chamar para a mesa, para me chamar para tomar um café e se entregar do seu todo ali para mim e estar junto, né? E ali, então, juntos, né, a gente começa, né, a ser transformados e experimentar, né, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que a gente tem desfrutado nesses últimos anos, né? E com o Renan também a mesma coisa, eu poderia dizer que ele é só o meu cunhado, né? A gente tem essa relação familiar, né? Então poderia ser só uma relação parental, mas é muito mais que isso, né? A gente hoje vive uma relação de amigo íntimo, então nós três aqui, a gente testemunha dessa palavra do Rafa, de um testemunho vivo, né? Daquilo que a gente vive, de uma relação profunda de amizade, de entrega em favor um do outro, em Cristo mesmo, a gente entendeu isso e a gente experimenta isso hoje. Então, assim, graças a Deus, acho que o grande testemunho que a gente pode dar hoje, né, é das nossas vidas mesmo. Eu assim, me lembro, para ilustrar, né, ter uma vez eu conversando com o Juninho, nosso irmão, não sei se ele está acompanhando aí hoje, e ele ilustrou isso para mim de uma forma, né? Ele falou, olha, eu acredito que Deus é mais ou menos igual uma situação que eu vivi lá em casa. E aí ele me contando o que ele tinha experimentado, né? Ele passando assim no corredor da casa dele e ele ouviu dentro do quarto os 2 filhos dele brincando, né? O Tiagão e o Pedro brincando juntos. E amigos, né? E ele ficou assim do lado de fora, prestando atenção naquilo. Pô, que legal, né? Os irmãos se tornaram amigos. Então, ali, assim, se divertindo e brincando. Que coisa maravilhosa, né? E eu acredito que Deus olha hoje para a nossa vida e vê isso, né? A gente pensou há muito tempo aí que a vida estava em outras coisas, né, Rafa? Fazendo tanta coisa, empreendendo, conquistando. E hoje Deus olha para nós e vê amigos, irmãos que se tornaram amigos, né? Então, Rafa, Renan, acho que a gente está aqui hoje para testemunhar disso. E graças a Deus por isso.
Amém, meus amigos. Cara, é um privilégio minha casa poder desfrutar desse momento aqui com vocês. Tô vendo aqui na tela, né, tanta gente querida, tanta gente que Deus tem usado assim para nos ajudar a ocupar essa terra que nós estamos aqui em Floripa, né? Tô vendo aqui o Enzo, a casa do Enzo, do Sérgio, José Bene, o Diogão, o Danilo, o Netão, tanta gente que Deus assim levantou para ser amém mesmo, para partilhar desses desafios que a gente tem vivido aqui como família Sal da Terra, né? Aqui na ilha. E muito do que o Rafa falou, assim, cara, é inspirador, né? Essa entrega que Deus tem nos chamado, assim, para oferecer e para traduzir, né, na vida de tanta gente que Ele tem nos colocado aí no nosso caminho. E eu fico aqui tentando saber o que falar, né? De forma, assim, aproveitar esse tempo, do que dizer, assim, para cooperar, né, com tudo que Deus está falando nessa manhã. E assim, Deus tem falado muito com a nossa casa, com o nosso povo aqui, a partir de vocês, né? A gente recebe tanto, a gente tem enfrentado vários desafios aqui juntos, né? Eu acho que nunca a Goiânia esteve tão próximo aqui da nossa realidade, através da casa do Rafa, que está aí conduzindo a gente também. E a gente tem sido desafiado mesmo, assim, por Deus, para entender o ser igreja nesse tempo, né? Como o Rafa falou, mais do que a gente ir a um ambiente de culto, mais do que a gente ter uma atividade chamada igreja, é a gente ser, né, integralmente, aonde nós estivermos, a gente ocupar essa terra que Deus nos deu, né? E nesse sentido, assim, Deus tem nos desafiado, tem nos confrontado como família aqui, a abrir as nossas casas. Né? O Rafa falou que não adianta a gente se proteger desse mundo, proteger os nossos filhos, com as portas fechadas, com os muros altos. Não adianta a gente ter as garantias, não adianta a gente deixar 1 milhão a mais, 1 milhão a menos para os nossos filhos. Não é isso que vai salvá-los, né? Mas o que vai salvar é essa rede, essa conexão, esses vínculos que nós estamos aqui hoje celebrando, né? É essa família que se estende sobre toda essa terra. E hoje eu posso dizer assim que meus filhos têm dezenas e dezenas de pais e mães, né? Tô vendo a Ana e o Neto ali, a forma maravilhosa como Deus gera assim esse espírito de adoção na nossa vida, né? O Sérgio, a Lalá, tantos nomes assim eu poderia citar aqui. A gente vê a forma tão intensa, né, da casa do Ronaldo, da Bebel. A gente vê essa herança, né? Essa herança, esse legado que Deus está nos revelando, que é isso que conta, né? Essa é a vida que está, né, para ser conhecida nas nossas vidas. Então, Deus tem falado para a gente abrir as nossas casas, sabe? Deus tem nos dado, assim, muitos sonhos, muita visão, o nosso povo aqui. Quando Deus nos devolveu para as nossas casas com a pandemia, né, eu acredito que Deus intensificou isso, para a gente entender o ser sal, o ser luz, né, nas nossas regiões, nos nossos bairros, nas nossas profissões. E hoje, sim, graças a Deus, o nosso testemunho aqui, a gente tem recebido dessa coerência de vocês, assim, né, de entender que Deus nos levantou para cada lugar que Ele nos colocou, para cada profissão, Ele nos deu as ferramentas, nos deu as condições de ocupar e de ser igreja onde a igreja ainda não foi vista. Esse é, assim, um resumo do que eu queria deixar, que Deus tem nos levado a refletir se, de fato, esse espírito de comunhão tem sido revelado nos nossos dias, nas nossas rotinas, e assim, é disso que a gente se alimenta, é do compartilhar de cada encontro que Deus nos faz passar, como o Paulo Júnior, nosso querido, aí diz, né, Deus só nos move de comunhão para comunhão. Ele nos tira do lugar de comunhão para outro lugar de comunhão. E a gente tem visto, assim, tantos testemunhos nesse sentido, de irmãos aqui da nossa igreja, né, que estão encontrando vida nos seus dias, estão encontrando sentido nos seus esforços, estão encontrando um alimento que, de fato, está matando a fome. Como Jesus diz, né, bem-aventurados sois vós quando vocês tiverem sede e fome de justiça. Aí sim vocês serão fartos. Aí sim vocês vão encontrar uma comida que o homem natural não conhece, uma comida que a sua individualidade não produz, mas uma comida que tá à mesa, que está sobre, né, está em nós e através de nós, disposta a ser comida, né, quando a gente se movimenta em favor uns dos outros. Então, é disso que Jesus, essa é a realidade espiritual que Jesus quer que a gente entenda, né, que é isso que de fato vai nos trazer o reino,
é isso que de fato vai fazer a gente ter paz, justiça, alegria no reino. Então, eu louvo a Deus, assim, pela amizade de cada um, né? A minha família, deixa eu chamar a Lidinha. Lidinha, a Lidinha, o Pedro e a Valentina estão aqui pertinho aqui. A gente louva a Deus, assim, pelo olhar de vocês para nós, assim, pelo amém de vocês, pelo afeto, né, de cada um. E aqui a gente tem toda uma família que vocês também, né, têm que conhecer, vocês têm que receber do que a gente recebe, né? É tanta virtude que a gente recebe quando a gente vai até vocês. A gente quer que vocês também possam ir até nós, né, conhecer outra parte de nós, aqui na nossa querida ilha de Santa Catarina aqui. Muitos já tiveram esse privilégio, né? E a gente está tendo, assim, a revelação, né? A partir do que vocês entenderam remotamente, a gente está vivendo tanta coisa remotamente, né? Tantos encontros benditos, tanta presença, né? De amizade, mesmo virtualmente. E é nisso que a gente tem que crer, como o Rafa reforçou algumas vezes hoje. Rapaz, não tem diferença. Se a gente tiver um coração disposto, a gente recebe o alimento, recebe o conhecimento que a gente tanto quer ter, né, que vai transformar a nossa vida, mesmo virtualmente, né? Eu vou passar aí para alguém aí, vou esperar a Lidinha voltar aqui com o Pedro e com a Valentina, daí a gente mostra para vocês aqui como é que tá a família. E também, antes que eu esqueça, né, quero agradecer os irmãos aí por ter emprestado a Alano, o Paulo Júnior, durante quase 5 meses. E a notícia boa é que, para nós é boa, é que eles vão voltar para cá, vão ficar mais 4 meses, se Deus quiser. Que agora a gente tem casa aqui, a gente tem um ambiente que Deus nos proporcionou agora de forma bem oficial, né? Uma casa só para receber, uma casa do ministério, né? Além do nosso espaço de encontro lá da igreja, a gente tem uma casa aqui para os irmãos. Então tem sido bênção demais, gente. Um abraço aí a todos. Amém. Amém, meu irmão. PJ, quer dar alguma palavrinha? Dar um oi para o pessoal? O Cláudio, não sei se está aí também. É uma alegria muito grande, né, ouvir esses testemunhos, né, na forma como ele está sendo compartilhado, né, e assim, com o testemunho de família mesmo. Eu queria até chamar a atenção para a tela aí, né, porque como a gente está sempre falando, esse é um encontro, né, presencial e online. Hoje o Natanael e a Maísa não estão na tela, só estão os moreninhos, só estão os 2 meninos deles lá. Dá um tchau aí. Não precisa chamar seu pai e sua mãe, não. É só vocês dois mesmo. Volta a tela. Tira seu pai da tela aí que a gente quer ver vocês dois mesmo. E eles estão lá, uma hora luta contra o sono, dá uma bocejada, segura a onda, né? Mas está aí, família, né? Quiser abrir o microfone e falar, pode falar também, tá bom? Então, é isso alegra o nosso coração, né? Porque é isso que dá sustentação para a nossa vida, é isso mesmo, viu, Rafa? É isso que dá sentido e significado. A única coisa que eu queria dizer desse todo aí, né? Eu também eu não aguento, eu tenho que mandar um abraço aqui para o José Bene, né? Que hoje está lá em outras paradas, né? O Zé Bene hoje está morando um pouquinho longe da gente, está aqui, ó, né? Online, ligado, presente, alegria, né? E a Lu e o Pablo estão lá em Brasília, está ligado aí também, né? Presente aí com a gente. Então, a única coisa que eu queria só dar um testemunho de vida nessa palavra que vocês estão compartilhando de forma tão profunda, tão cheia de autoridade, né? Porque vocês praticam isso, é que isso tem um custo, que é o que Paulo disse. Então, quando Paulo está falando de sacrifício vivo, às vezes não é aquele sacrifício assim porque às vezes a gente fica esperando um sacrifício assim na forma de uma perseguição, uma perturbação. Não, amados, vamos colocar esse sacrifício vivo numa forma assim mais cotidiana, mais real. Sabe o que é o sacrifício vivo? É gastar dinheiro, gastar parte do nosso dinheiro, mexer no orçamento, para arrumar uma mesa com pão de queijo e pamonha às 5 horas da tarde, para receber os amigos. Isso é plano de vida, isso é plano de saúde.
você arrumar tempo, você parar um pouco suas preocupações, porque a pessoa fala, mas não tem nem jeito, eu não tenho tempo, estou trabalhando tanto, então faz um pouco de sacrifício do seu trabalho, do seu faturamento, sacrifica um pouco do seu faturamento e gasta na relação. É disso que Paulo estava falando. Marca uma visita, marca uma viagem, porque isso tudo tem custo. E às vezes as pessoas não querem ter esse custo. Aí elas vão gastar esse dinheiro onde? Elas vão gastar isso num plano de saúde. Então, a amizade, amados, é o melhor plano de saúde. Todos os aspectos. O plano de saúde da amizade inclui assistência para acidente, inclui assistência para doença, inclui assistência para batida de automóvel. O plano de saúde da família de Deus, da amizade, se você investir nele, você gastar tempo, dinheiro, hora, trabalhar de forma intencional, ele cobre acidente de automóvel, que às vezes, em vez de você ligar para uma seguradora que vai investigar se você está falando a verdade, você liga para um amigo, ele vem, te ajuda a resolver o problema, conhece um mecânico bom, às vezes ele é até o mecânico, vai fazer um preço justo para você, vai sair muito melhor, entendeu? Aí o plano de saúde envolve uma família, onde as pessoas cuidam umas das outras, mas as pessoas não querem entender isso, sabe, Rafa? E aí não querem fazer esse sacrifício vivo em termos de ser transformado pela renovação do seu entendimento. Não querem gastar tempo, recurso, hora, porque estão sempre ocupadas com tantas coisas. Depois elas acham que o dinheiro vai resolver. E eu vou te falar uma coisa, você pode gastar no melhor plano de saúde tudo. Aí na hora H você vai ter o melhor guincho, você às vezes vai ter o melhor mecânico, você vai ter às vezes até o melhor equipamento no hospital, no médico, mas você não vai ter ninguém segurando a sua mão. Então não adianta você saber que você vai estar na melhor UTI, ligado aos melhores aparelhos, mas não vai ter ninguém segurando a sua mão. Não adianta você saber que você vai ser transportado no melhor helicóptero, no melhor avião, na melhor ambulância. Sabe, amados? Você já andou de ambulância? Alguém aqui já andou de ambulância? Lá, na carroceria, eu quero falar para você. Quando eu fui internado lá em Caldas Novas, com um pré-infarto, assim que eu fui internado, e eu percebi que o trem lá ia desdobrar numa coisa mais grave, eu tive esse sentimento da parte de Deus. Quando eu comecei a sentir a dor assim na boca do estômago, que eles falam, uma dor assim no diafragma, no começo eu achei que era uma dor de abdômen. Achei que era estranho, comi um trem quente, tive uma nevralgia, tive um gás. Falei, isso aqui de madrugada passa. Como não passou, a gente lê um pouco, tem um pouco de noção. Às 6 horas da manhã eu acordei a Lana e falei assim, calma, fique em paz, mas acorda, põe roupa, que eu preciso ser me levar para o hospital, que eu estou tendo um começo de infarto. Ela falou, como assim? Eu falei, calma, é uma dor aqui, e aí, calma, para a gente poder ir. Mas vamos qualquer outro. Eu falei, não é qualquer um, não. Primeiro nós vamos procurar aqui um que tem urgência de cardíaca, e fomos com câmera virando a esquina, 500 metros, a gente foi lá e tal. Mas ao dar a entrada, eu percebi que o negócio foi assim, então agora você liga para os amigos. Liga para os amigos. Quando a gente ligou para um amigo, eu falei assim, que eu quero estar junto dos amigos. Quando a gente ligou para um amigo e falou assim, Paulo, nós vamos ter que te transportar de Caldas Novas para Goiânia. Aí ele falou assim, faz de tudo para você vir de carro. Porque você nunca andou de ambulância, você não sabe o que é isso. Eles vão querer te pôr numa ambulância, mas como você nunca andou, você não sabe o que é isso, faz de tudo para você trazer de carro. E eu achei que ele estava exagerando, não teve jeito, minha situação era um pouquinho grave. O hospital não queria me levar lá com transporte particular, eu tive que vir numa ambulância. Amados, é um caminhãozinho, entendeu? Sem suspensão, ele é só vestido de ambulância, mas aquilo é um caminhãozinho. O cara veio, por Deus do céu, quando a gente tinha andado assim, uns 20 minutos, eu falei assim para
Porque tinha uma enfermeira e uma enfermeira lá na carroceria comigo, lá na ambulância. Eu falei assim, você não tem nenhum pano para você enrolar para me escorar a cabeça? Porque está batendo demais. Eu falei assim, meu senhor, desculpa, a gente esqueceu de colocar o travesseiro. Eu me amarrado naquilo, gordo, deitado naquilo e batendo. Eu falei assim, eu só peço a Deus que nessa altura do campeonato agora ele não pega o caminho que passa dentro de Piracanjuba, porque aí vai ser só paralelepípedo e coisa. E não deu outro. Ele entrou por dentro de Piracanjuba, ele cortou Piracanjuba com a sirene ligada a uns 110 por hora. Eu falei assim, agora estou salvo, porque se eu não morrer aqui, não morro mais nada. Enfim, por que eu estou contando isso? Porque naquele situação intermediária entre céu e inferno, estava ali os equipamentos, tinha lá desfibrilador, enfermeiro, tinha tudo. Mas sabe o que consolava meu coração? É que eu estava sendo esperado por amigos e escoltado por amigos. A ambulância fez de Piracanjuba a Goiânia em menos de 1 hora. O cara veio a 140 por hora. E os amigos atrás, tentando acompanhar 130, não deram conta, mas chegaram logo depois. A mão dos amigos. Esse é o melhor plano de saúde e assistência e socorro que existe. A gente tem que gastar nisso. A gente tem que tirar dinheiro de outras coisas, tempo de outras coisas, para investir nesse plano. É isso que o Paulo estava falando, viu? E eu vejo o esforço de vocês. Às vezes vocês podiam estar até mais ricos. Renan podia estar mais rico, Rafael podia estar mais rico, Ronaldo podia estar mais rico, mas graças a Deus vocês reservaram parte do recurso de vocês para investir em amizade. Às vezes alguém vai falar para vocês, menino, prudência. Só terminando, que esse aqui vai longe. Eu me lembro quando a Lídia casou com o Renan, a Isabel deu um suspiro, falou assim, pai, a Lídia agora mudou para R$ 1.500 de distância. Não é 1.800 quilômetros, não, é R$ 1.500 de distância. É isso aí. Esse é o custo do plano amizade, viu, Rafa? O sacrifício. Às vezes, são só 2 horas de voo, mas são R$ 1.500 de distância. Então, para manter a amizade, tem que gastar. Tem que gastar tempo, tem que gastar atenção, cuidar, tem que fazer um sacrifício de coisas vivas. E não é sacrifício, às vezes, de coisas muito sofisticadas, não, às vezes é sacrifício de coisas simples. O sacrifício de terminar a jornada mais cedo para encontrar o amigo. O sacrifício de, às vezes, gastar o dinheiro com almoço que você não estava podendo. Você fala, meu Deus, só estou com esse dinheiro. O que eu faço? Eu faço um almoço com um amigo ou guardo ele para amanhã? Então, vou te falar. Gasta com um amigo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de alguns dias você o recolherá. Sacrifícios que transformam o nosso entendimento e nos faz conhecer a vontade de Deus. A ambulância foi péssima, mas o que me ajudou foi saber que atrás dela vinham os amigos e adiante dela estavam os amigos.